Espírito Santo nos leva a desfrutar de conquistas sem precedentes. Conquistamos a partir do que vemos, e quanto mais alto nós voarmos, mais ampla será a nossa visão daquilo que já é nosso. Visionar o seu futuro envolve muito mais do que apenas dar uma espiada no que vem pela frente, mas sim receber uma visão daquilo que o Espírito Santo tem para nos entregar. Vamos juntos viver grandes conquistas operando no Espírito. Receber uma visão. Boa noite a todos, amém, graça e paz, que bom receber você aqui nesta noite de celebração, a nossa sexta-feira, onde nós temos a oportunidade de profetizar, onde nós temos a oportunidade de receber da parte de Deus algo muito especial, e certamente o Senhor, nesta noite, tem algo para o seu coração. Nós estamos começando nesta sexta-feira, a qual nós estamos denominando durante esse mês de dezembro as nossas sextas-feiras proféticas. E dentro dessas sextas-feiras proféticas, nós vamos trabalhar uma campanha com o título Voe. Deus não deseja que você fique paralisado, Deus não deseja que você fique estagnado, Deus deseja que você alcance voos, Deus deseja que você saia da inércia, Deus deseja que você possa sair desse ambiente que muitas vezes você não tem conseguido obter resultados. É certo que nós chegamos no fim de um ano e nós olhamos para a nossa vida e chegamos à seguinte conclusão: talvez a nossa vida não esteja da forma que nós gostaríamos que estivesse. E quando nós nos aproximamos de um novo ano, nós queremos alcançar voos, nós queremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, nessa noite, antes de começarmos a nossa exposição, eu gostaria de perguntar quem está em propósito conosco, quem está no processo do propósito, ok? Vamos orar, vamos neste ambiente de gestação de fé, de gestação de milagre. Levante a sua mão, vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós oramos, nós intercedemos, nós profetizamos sobre a vida de cada um que está conosco aqui nessa noite. Nós cremos que o nosso milagre está sendo gestado nos céus. Nós cremos que este ambiente é um ambiente de fé. Nós cremos, ó Deus, que a resposta está chegando. Nós profetizamos sobre a vida de cada um nesta hora. Nós cremos, ó Pai, na intervenção do Senhor, né? Nós cremos no poder do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está agindo com graça. E certamente esta pessoa em breve, ó Deus, vai dar o seu testemunho, vai trazer aqui neste altar o testemunho de que o Senhor, ó Deus, agiu com graça, de que o Senhor trouxe a resposta. E nós clamamos ao Senhor nesta noite e profetizamos este milagre em nome de Jesus. Amém? Quantas vezes nós nos sentimos perdidos? Quantas vezes nós andamos como cegos, procurando o caminho a seguir? Quantas vezes há um sentimento que embala o nosso coração, em que nós estamos nos braços frios da desesperança? A desesperança muitas vezes ela tenta tomar conta do nosso coração. E nós entramos numa luta diária contra a desesperança, e porque há um pulsar dentro do nosso coração pela esperança. Mas a desesperança, ela tenta sempre nos puxar, fazer com que possamos retroceder. Eu não sei como hoje você está. Talvez você esteja sentindo o seu coração, a sua vida, nestes braços gelados da desesperança. Talvez hoje você está se sentindo perdido, mas eu gostaria de dizer a você que há esperança para você. Deus não fez você para que você permanecesse neste estágio que você está. Por mais que você hoje olhe para a sua realidade e enxergue uma realidade dura, uma realidade difícil, uma realidade complicada, tem algo especial da parte de Deus para a sua vida. Por isso, nesta noite,
eu gostaria de deixar para início deste sermão, Provérbios capítulo 13, no versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. O sábio deste texto bíblico, ele usa uma figura de linguagem onde ele aplica a respeito do tempo ao coração, a doença do coração. Só que muitas vezes nós medimos a nossa vida dentro deste tempo e somos levados por essas doenças que o tempo nos coloca diante delas. Mas só que nós não podemos aferir a nossa vida pelo método do tempo, e nem por aquilo que o tempo fez conosco, e nem por aquilo que o tempo provocou em nós. Nós precisamos aferir o nosso coração pelo poder de Deus. Então nós recebemos um convite nessa noite, o convite de pararmos de medir a nossa vida pelo tempo e começarmos a medir a nossa vida através do poder de Deus. Então é sobre isso que estas sextas-feiras proféticas desejam trabalhar no seu coração. É sobre esta verdade, o método do tempo, onde a esperança que se adia, onde a esperança que vai sendo deixada para depois, onde talvez você começou este ano com o coração cheio de esperança. Quantos de nós fazemos resoluções para o ano? Mas muitas vezes, quando chega a metade do ano, nós não conseguimos alcançar nem 20% daquelas resoluções. Quantos de nós já estamos criando resoluções para o próximo ano? Nós estamos apresentando algo diante de Deus, nós estamos apresentando uma situação, nós estamos gerando esperança em meio a esta situação que nós estamos vivendo. Só que quando o tempo vai passando e nós não vamos vendo aquilo que o nosso coração projetou, a Bíblia diz que esse coração, ele vai adoecendo. A Bíblia faz o registro que esse coração, ele vai ficando doente. Mas Deus, Ele deseja salvar-nos desta situação nesta noite. Deus deseja trazer para cada um de nós uma cura que somente Ele pode trazer. Spurgeon disse: quando você não puder ver a mão de Deus, confie no próprio Deus. Quantas vezes em meio a uma situação, nós não conseguimos ver as mãos de Deus? Quantas vezes em meio a uma circunstância, nós não enxergamos as mãos de Deus e nós perguntamos e nós questionamos, e nós então somos levados pelos porquês. Mas Spurgeon traz algo interessante para a gente. Nem sempre nós veremos as mãos de Deus em uma determinada situação, mas mesmo assim, eu preciso continuar confiando em Deus. Quais as situações que você não tem percebido as mãos de Deus? Talvez você olhe para dentro da sua casa, você não tem percebido as mãos de Deus. Talvez você olhe para um projeto pessoal, você não tem percebido as mãos de Deus. É a este convite que Spurgeon nos convida. Se você não conseguir ver as mãos de Deus, confie no próprio Deus. Não é este o processo do casulo e da borboleta? A borboleta passa pela metamorfose. Ela enfrenta o processo do casulo. E o casulo é um lugar escuro, o casulo é um lugar incômodo, o casulo é um lugar apertado, mas todos os processos do casulo são importantes para a borboleta, porque é ali que ela encontra força para alcançar o voo. Nesta noite,
que até parece que o momento que você está vivendo seja um momento muito escuro. Parece que o momento que você esteja vivendo seja um momento apertado, seja um momento difícil, mas é apenas um processo que você está passando para que você alcance voos da presença de Deus. O casulo é incômodo, mas o casulo transforma uma largata numa borboleta. Talvez este ambiente que você esteja vivendo seja um ambiente cheio de incômodos, mas é neste ambiente que você vai viver as transformações que você precisa viver. É neste o tempo que você vai experimentar mudanças na sua vida, que você precisa experimentar. Albert Camus disse: no meio do inverno, eu descobri que havia dentro de mim um verão invencível. No meio do dia mais difícil, nublado, eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. E quem que produz esse dia ensolarado diante de nós? A pessoa do Espírito Santo. Somente a pessoa do Espírito Santo que produz esse dia ensolarado em meio aos dias nublados, em meio aos tempos mais escuros da nossa vida. Então é aí que você vai descobrir, no dia que você então estava pensando que não iria dar certo, no dia que você estava pensando que você não ia dar conta, no dia que você estava pensando que ali era o fim da sua história, aí você enxerga uma força tão grande dentro de você, produzida pela pessoa do Espírito Santo, e você fala como o texto bíblico, né? Que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. É na nossa fraqueza, o texto que o Senhor então produz no coração do apóstolo Paulo, que é na fraqueza do apóstolo Paulo que ele era forte, e é na sua fraqueza que você é forte. São nos dias mais difíceis que você percebe que a força que você tem para continuar caminhando não está em você mesmo, porque se nós fôssemos depender de nós mesmos para continuar caminhando, nós já tínhamos parado, nós já tínhamos desistido, nós já tínhamos retrocedido. Quantos invernos a vida já nos colocou? Quantos invernos a vida já nos empurrou? Mas com a força do Espírito Santo nós conseguimos superar todos os invernos que a vida nos colocou. É o que diz os Salmos no capítulo 30, no versículo 5. O choro pode durar uma noite. Nós temos aqui o dualismo da noite e da manhã. Nós temos o símbolo da noite. O símbolo da noite que representa as suas situações mais dolorosas. O símbolo da noite que representa as suas lágrimas mais salgadas. Só que o texto também mostra que nós não paramos apenas na noite. Nós temos uma manhã. O mesmo texto bíblico, ele faz o registro que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E o texto bíblico, na sua originalidade, amanhã, ela vem do hebraico, onde traz um significado muito importante para a nossa compreensão, que é uma explosão inevitável, rinar. Lá no hebraico significa essa alegria, rinar, uma explosão que não dá para segurar, é uma explosão que não dá para conter. Então eu gostaria de dizer a você, por mais que a sua noite seja escura, por mais que os seus dias sejam difíceis, o rinar de Deus, a alegria de Deus, ela vem sobre a sua vida.
ela vem sobre você. Ninguém poderá conter essa alegria de Deus sobre você. Ninguém poderá conter essa alegria de Deus sobre a sua vida. É uma explosão inevitável. O sentido original do texto aqui é este: rinar, uma explosão inevitável. É como uma bexiga que vai enchendo, que vai enchendo, que vai enchendo, que vai enchendo, que vai enchendo. Chega uma hora, ela estoura. É esta alegria do Senhor. É certo que a antessala da alegria é a noite. É certo que a antessala da alegria é a angústia, é a tristeza, é a dificuldade. E talvez você esteja aqui hoje, nesta primeira semana desta sexta-feira profética. Desta sexta-feira profética onde Deus deseja tirar você da inércia. Onde Deus deseja tirar você deste lugar de paralisia e fazer você voar. Só que antes de te dar uma conquista, Deus deseja ampliar sua mente. Porque os sonhos de Deus não cabem em mentes pequenas. Você quer conquistar, não quer? Só que antes de você conquistar, Deus quer te dar uma outra mentalidade. Você passa pelos processos da metamorfose, mas você também passa pelos processos da metanoia. Você experimenta uma mudança de mente, porque os sonhos de Deus não cabem em mentes pequenas. Então, muitas vezes, para que eu alcance voo, eu preciso ter uma mudança de mente. A minha mente precisa experimentar e passar por uma mudança. A minha mente precisa experimentar uma transformação. Enxergar as coisas a partir do ponto de vista de Deus. Só que para a minha mente ser expandida, a minha visão precisa ser expandida. Registre isso nessa noite. Para que a minha mente seja expandida, a minha visão precisa ser expandida. E nós vamos ver, através da história bíblica, onde nós teremos o relato nesta noite de Abraão, em Gênesis no capítulo 12, dos versículos, a partir do versículo 1 até o 3, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, uma cidade muito bem conceituada dentro daquela época, uma cidade rica, uma cidade onde havia um comércio excelente, uma cidade onde havia festivais culturais, onde todos os jovens daquela época gostariam de estar. É certo de que os festivais culturais daquela época não eram os festivais culturais que agradavam a Deus, porque eram festivais culturais politeístas, mas era a cidade que dava oportunidade para crescimento, para qualquer pessoa que quisesse crescer. Era um grande polo, Ur dos Caldeus, banhada ali por grandes rios, banhada ali por afluentes significativos. E o Senhor então chama Abrão para olhar para o futuro. Se você observar bem, diante disso que eu falei, Abrão estava assentado na cadeira da zona de conforto. Ur dos Caldeus era uma cidade riquíssima, Ur dos Caldeus era uma cidade boa. Só que Deus não gosta de ver ninguém assentado na zona de conforto. Deus deseja que alcancemos voos. E é engraçado que quando nós vemos todo o processo do chamado de Abrão, nós podemos observar que Deus chama Abrão para alcançar voos através da fé. Porque Deus chama Abrão para um lugar em que ele ainda não tinha um conhecimento. Deus não tinha revelado o local que seria. A revelação de Deus para Abraão foi uma revelação progressiva. Existem situações na nossa vida que a revelação de Deus para nós será através de revelações progressivas. Muitas vezes Deus não vai pintar o quadro todo de uma vez e vai nos revelar este quadro. Muitas vezes Ele vai pintando ali a borda do quadro, depois o centro do quadro, as laterais do quadro,
e algumas partes do quadro, e depois que a obra toda estiver completa, Ele nos revela toda a beleza do quadro. Então foi assim que aconteceu com Abrão. Só que tem dois destaques que eu gostaria de dar aqui em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 e versículo 3. Nestes 3 versos eu faço 2 destaques. O Senhor fala com Abraão: farei de ti uma grande nação. Em primeiro lugar, Deus colocou diante de Abraão um projeto. Depois o Senhor fala assim com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois Deus colocou diante de Abraão um processo. Nós temos 2 pontos importantes aqui. Deus coloca diante de Abraão um projeto e um processo. 2 passos importantes na nossa vida. Às vezes Deus vai colocar diante de você um projeto, e às vezes Deus vai colocar diante de você um processo. Em qual ambiente que você está? Você está num ambiente onde Deus está te chamando para um projeto ou para um processo? Abraão experimentou um combo. Ele experimentou projeto e processo. Só que deixa eu lançar aqui uma pergunta importante. Você está entrando no ano de 2025 com algum projeto? Com alguma visão? Porque se você não viver sem nenhuma visão e sem nenhum projeto, você não vive, você sobrevive. Porque ninguém pode viver sem um projeto de vida. Ninguém pode viver sem uma visão. Ninguém resiste vivendo sem uma visão ou sem um projeto. Então, se você não tiver hoje um projeto, pega lá na sua casa um papel e uma caneta e comece a escrever diante de Deus os projetos de vida que você gostaria de apresentar para Ele. Seja aquilo que talvez você defina como pequenino, mas apresente diante de Deus. Porque qualquer lugar serve se você não tiver um destino para ir. Se você não tiver uma rota para você ir, qualquer lugar serve. Eu acho que você não é uma pessoa que qualquer lugar sirva para você. Então nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter uma visão, nós precisamos ter um projeto. Então, Deus deu a Abraão um projeto e um... Vocês estão aí? Deus deu a Abraão um projeto e um processo. Então vamos analisar nessa noite. Quando Deus dá a Abraão um projeto, que projeto que é esse? Eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão foi o embrião da nação de Israel. A nação de Israel começa através de Abraão. É um grande projeto, é uma visão de vida. Então nós observamos que quando Deus colocar em nossas mãos um projeto, o que nós precisamos fazer? Colocar esse projeto em movimento. Deus te deu uma visão? Deus te deu um projeto? Você não pode ficar parado se Deus te deu uma visão e se Deus te deu um projeto. O que você precisa fazer? Você precisa colocar esse projeto em movimento. Abraão, sai de Ur dos Caldeus e venha para uma terra que eu vou te mostrar. Olha o que Gênesis 12:4 diz. Partiu Abraão. O Senhor não fala para Abraão: Abraão, sai de Ur dos Caldeus, e o texto bíblico fala: Abraão ficou de braços cruzados, esperando o dia chegar. Não. Ele passou a mão nos camelos, nas carroças, na família, tudo que ele precisava arrumar, ele fez. E a Bíblia diz que ele partiu. Você não pode deixar o que Deus colocou em suas mãos como uma visão e como um projeto para o ano que vem, pegando poeira. Você precisa colocar isso em movimento. Hebreus 11:8 diz que pela fé Abraão obedeceu.
Abraão não dá um passo cheio de razão. Abraão, você vai para o lugar X, o itinerário é esse. Não, Abraão, eu vou te mostrar. Cada passo que Abraão dava, Deus ia revelando progressivamente para Abraão. O importante é, quando Deus colocar uma visão no seu coração, quando Deus te dá um projeto, não fica onde você está. Comece a dar passos de fé. Foi o que Abraão fez. Pela fé, Abraão obedeceu ao Senhor. Olha o que pastor Ian Lima, lá da igreja da cidade, disse: enquanto nossa parte é obedecer, a de Deus é realizar milagre. Enquanto você obedece, Deus vai realizando milagre. Enquanto você obedece, Deus vai abrindo caminho. Enquanto você obedece, Deus vai abrindo o mar vermelho. Enquanto você obedece, Deus vai fazendo a água da rocha sair. Enquanto você obedece, Deus vai enviando os corvos pela manhã. Enquanto você obedece, Ele vai mandando o maná todo dia. O segredo é obedecer. Ei, sabe por que você ainda não está vivendo grandes projetos na sua vida? Porque projetos estão parados nas gavetas lá da sua casa. Você fechou, guardou o que Deus te deu. Não era para você ter guardado o que Deus te deu. Não era para você ter trancado numa gaveta o que Deus te deu. Porque o que Deus te deu, o homem não toma. Acho que vocês não estão entendendo, minha gente. O que Deus te deu, o homem não toma. O que Deus te deu, as pessoas não tomam. Se Deus falou, está falado. Abraão, quem está dizendo sou eu, Abraão. Sou eu que estou dizendo, Abraão. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, vai realizar. Agora, por que você está parado? É hora de movimentar. Você deseja que este ano de 2025, que já está chegando, seja um ano produtivo na sua fé, na sua família, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua vida familiar, em todas as esferas? Coloque esses projetos em movimento. Lembra que eu disse a vocês outrora que Deus deu um projeto para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. E Deus deu um processo para Abraão. Qual que foi o processo? Vou abençoar todas as famílias da terra a partir de você. Só que era um processo. Eu fui fazer o cálculo de Gênesis 18 até Gênesis 12, que foi o texto que nós começamos a ler. Foram mais ou menos, não vou dar um cálculo exato, mas foram mais ou menos 25 anos. Para mim, 25 anos é muito tempo. Muito tempo. E depois de 25 anos, que começa a acender no coraçãozinho deles uma nova estação. Quando o Senhor visita Abraão e Sara e disse: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, daqui um ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. E no versículo posterior diz que Sara riu. Depois ainda, o que acontece? Abraão procura atalho. Não procure atalhos enquanto tem o caminho da promessa. Porque atalhos poderá provocar um estrago na sua vida. Vem Ismael e olha a situação que aconteceu na família de Abraão. Até hoje, na genealogia, nós vemos o sofrimento por causa destas duas composições genealógicas. Observe bem: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Se você souber esperar os processos,
Meu Deus, que isso? Uma nova estação vai chegar para a sua vida. Se você souber esperar, uma nova estação vai chegar. Olha o que C.S. Lewis diz: Deus não trabalha em um estalo de dedos. Ele nos leva passo a passo ao longo do tempo. E cada etapa é necessária para nos formar. Se tentarmos pular etapas, corremos o risco de perder aquilo que Ele deseja fazer em nós, em cada uma delas. Nós queremos trabalhar sim, mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha dentro de processos. Deus coloca projetos diante de nós, mas Deus também coloca processos diante de nós. E todo o intuito dos processos de Deus é formar em nós caráter. Todos os processos que Deus nos coloca é para desenvolver e fortalecer a nossa fé. Não pule etapas, porque se você pular etapas, você vai perder aquilo que Deus deseja fazer em cada etapa. Existem etapas que Deus deseja trabalhar numa área da sua vida, você vai, pula e você perde. Existem outra etapa que Deus quer tratar algo com seu caráter, aí você pula, você perde a oportunidade de deixar Deus trabalhar algo no seu caráter. Eu não sei quais são os processos que você está inserido nessa noite, mas eu gostaria de dizer a você: não pule nenhum processo. Deixe Deus trabalhar, porque se você vai chegar na próxima, se você não queimar nenhuma etapa. E por fim, o Deus que colocou um projeto na vida de Abraão, colocou também processos. Só que Deus também nos ensina algo muito interessante que eu gostaria de trabalhar com vocês. Não menospreze seus primeiros começos. Escute, em Gênesis 15:5 diz assim: quando o Senhor convida Abraão para sair da tenda, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Você pode imaginar isso? O Senhor está comparando a descendência de Abraão com as estrelas. Alguém aqui por acaso sabe quantas estrelas que tem nos céus? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer? Ninguém. Ninguém aqui sabe contar quantas estrelas que tem nos céus. Só que tem algo aqui que chama a nossa atenção. Há uma promessa de Deus para Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas. Só que em Gênesis 21:2 diz que Sara engravidou e deu um filho. Mas como que Deus fala que a descendência de Abraão seria como as estrelas? Era a oportunidade de Deus mandar trigêmeos, minha gente, para começar a acender o coração de Abraão. Opa, a promessa se cumprindo, trigêmeos vem aí. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um. Não era para entrar em crise. Ele disse que a minha descendência será como as estrelas, e ele mandou um. Só que Abraão honrou o primeiro passo. Porque o apóstolo Paulo lá em Gálatas diz: e se sois de Cristo, também então sois descendência de Abraão. Eu e você que estamos em Cristo, nós somos descendência de Abraão. Então não tem complicação nenhuma nesses textos aqui. Pelo contrário, nós vemos os textos se encaixando. Nós vemos os textos bíblicos caminhando juntos.
Agora você não pode menosprezar o primeiro passo. O que você precisa é dar o primeiro passo. O primeiro passo é importante. Eu vou mostrar 3 empresas aqui para vocês. Que empresa que é essa? Impossível. Hein? Fala alto. Fala alto, porque parece que tem gente dormindo aqui nessa noite. Fala alto. A Amazon. E essa? Qual? E essa? Você sabe o que essas 3 gigantes empresas têm em comum? Dinheiro? É verdade, mas não é isso que eu quero falar. Você sabe o que essas 3 empresas têm em comum? Visão do seu Criador. Ok, mas ainda não é o que eu quero falar. Quem disse? Quem falou? Essas 3 empresas começaram numa garagem. Não sei se você sabia disso. Todas essas 3 empresas começaram numa garagem. Olha hoje a potência dessas empresas. A importância de darmos o primeiro passo. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Você quer voar em 2025? Dê o primeiro passo. Se você é uma pessoa que não tem projeto, comece a ser uma pessoa que tem projeto. Se você é uma pessoa que não gosta de viver processos, comece a aceitar os processos de Deus. Porque são nos processos que nós somos moldados e trabalhados. E valorize, celebre os primeiros passos, cara. Ei, você abriu lá a primeira lojinha. Ah, pastor, é uma lojinha. É uma lojinha? Estoure fogos, chame o pastor para orar, faça culto de gratidão e comece a agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Ah, pastor, eu comecei a vender roupa em casa. Quem sabe depois você vai ter a melhor loja de roupa de Cabrobó. Começou na garagem. Ei, escute bem. Quem tem visão, chega lá. Agora, quem não tem visão, sempre fica no mesmo lugar. Então, a nossa campanha desse mês de dezembro é essa. Sextas-feiras proféticas. E a primeira é essa: envisionar. Visualize o seu futuro. Às vezes a gente fica olhando demais para o passado. Tem gente que devia morar no museu, de tanto que gosta de passado. Para. Deus não chamou você para ficar olhando para o passado. Deus chamou você para olhar para o futuro. Porque Deus não foi. Deus deseja fazer você caminhar em lugares que você ainda não foi. É esta palavra que está sobre a nossa vida nessa noite. E hoje, você pode dar um primeiro passo, simples. Qual que é o primeiro passo que você pode dar hoje? É o passo de entregar sua vida a Jesus. Sabia disso? Hoje você pode dar o primeiro passo. Um passo simples. Pastor, eu quero viver algo maravilhoso na minha vida. Mas você primeiro parece que quer se tornar um papa para viver algo novo? Você quer ser a vossa santidade? Você quer ser o doutor em teologia, o mestre em teologia? Você quer ser o rabino para... Não, meu irmão.